Faltava pouco para as 8 da manhã quando o conselheiro titular Yakov Petrovich Goliadkin despertou de um longo sono, bocejou, espreguiçou-se e por fim abriu inteiramente os olhos. Aliás, ficou uns 2 minutos deitado em sua cama imóvel, como alguém que ainda não sabe direito se acordou ou continua dormindo, se tudo o que está acontecendo ao seu redor é de fato real ou uma continuação dos seus desordenados devaneios. Assim começa então o duplo do Sr. Fyodor Dostoiévski. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então, continuando as nossas leituras do subsolo, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre este que é o segundo livro do Dostoiévski, publicado lá em fevereiro de 46 no Anais da Pátria. Caso você não tenha visto o meu vídeo sobre o Gente Pobre, eu acho interessante você vê-lo antes de você assistir a esse vídeo aqui. É um vídeo um pouquinho longo, mas enfim, eu acho que é interessante porque algumas coisas que eu já tratei lá eu vou voltar aqui a elas em algum momento. E eu não sei se você se lembra, mas naquele meu vídeo eu comentei com vocês que no comecinho do ano de 1846 o Dostoiévski havia publicado já o seu primeiro livro, que é O Gente Pobre. E daí, quase um mês depois, ou nem um mês depois, em fevereiro lá, ele publica aqui o duplo. Eu não sei se você se lembra também, mas a estreia literária do Dostoiévski foi um grande acontecimento na Rússia de meados do século XIX, não é verdade? Então perceba que logo de início ele já foi colocado ali em um cânone da literatura russa, e isso é muito importante para a gente entender por que a crítica não gostou tanto das outras obras dele que vieram imediatamente após essa sua estreia, como é o caso aqui, por exemplo, do Duplo. Esse livro aqui, se você for pensar ele ao lado, por exemplo, do Gente Pobre, ele foi um tremendo fracasso. E esse fracasso advém justamente porque a estreia literária do Dostoiévski foi uma coisa extremamente glamurosa. E daí você chega aqui e tem um livro como esse, que é um livro que ele vai destoar muito das coisas que estavam em voga ali na Rússia daquele momento, como eu já havia publicado, como eu já havia lá explicado no meu vídeo anterior. Enfim, então entre o verão e o outono de 1845, o Dostoiévski foi então organizando os rascunhos desse livro aqui, e mais do que organizando, ele foi sempre fazendo rodas de conversa ali com outros escritores e com amigos, esse tipo de coisa, para poder ler ali então alguns trechos desse livro. E dentre esses amigos estava lá o tal do Bielinski, que é o grande crítico da Rússia do momento. Qual que é o fato? O fato é que o Bielinski, desde o início, ele já disse duas coisas que a crítica, de uma maneira geral, iria dizer deste livro. A primeira dessas coisas é que ele é um livro mais profundo do que O Gente Pobre, tanto no desenvolvimento desses personagens, mas principalmente na história que é narrada. Mas, apesar de ser um livro profundo, a crítica que ele sofre é muito ferrenha, porque desde o início lá o Bielinski vai dizer, ele vai criticar a linguagem, dizendo que é uma linguagem extremamente repetitiva, extremamente confusa. E de fato, isso é uma coisa que a gente observa no livro. O livro está cheio de frases que são incompletas, repetições despropositadas, esse tipo de coisa. E geralmente as pessoas, quando vão fazer alguma resenha ou coisa do tipo deste livro, falam como se isso fosse uma coisa negativa, e eu aqui nesse vídeo vou dizer por que isso não é uma coisa tão negativa assim. Mas enfim, hoje em dia a gente pode perceber que essa linguagem que o Dostoiévski usa, que é uma linguagem francamente repetitiva, ela é uma linguagem que ela vai, de certo modo, auxiliar na construção dual que o romance tem. Tanto do pensamento desse personagem principal, que é o Goliadkin,
quanto da própria narrativa. É uma narrativa dual e essa dualidade vai refletir a dualidade que é a do próprio personagem principal aqui, e isso vai ser reforçado pela linguagem extremamente hermética em que o romance é construído. A segunda consideração que a gente pode fazer acerca da linguagem que o Dostoiévski constrói aqui neste livro é que ela é uma representação discursiva da confusão mental do próprio personagem. Então perceba que nesse sentido, a linguagem ser uma linguagem confusa, ser uma linguagem repetitiva, isso tudo tem a ver com o próprio fato de que o próprio pensamento desse personagem principal é um pensamento confuso. A gente está aqui diante de um personagem que é louco, e a gente vai percebendo isso logo no início do livro. A gente já percebe logo nas primeiras páginas que esse cara ele não bate bem da bola. E isso fica ainda mais claro quando a gente começa a perceber que há uma ligação entre o narrador e esse personagem. Por quê? Nas primeiras páginas do livro, no começo do livro, o narrador ele se coloca em uma posição um pouco distanciada. Só que à medida em que o livro vai caminhando, a gente vai observando uma internalização desse narrador dentro da psique desse personagem. Então o narrador ele vai se aproximando cada vez mais desse personagem. E à medida que ele vai se aproximando cada vez mais desse personagem, a sua linguagem vai ficando cada vez mais parecida com a linguagem do personagem. Só que tem um problema. O problema é que, apesar dele se aproximar muito desse personagem, o narrador não é o personagem e o narrador ele não se identifica com o personagem. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o narrador vai imitar o jeito com que o personagem fala. E é justamente essa capacidade que o narrador do Dostoiévski tem de parodiar o próprio personagem que ele está narrando, que vai dar um viés meio cômico para vários momentos. É claro, esse livro aqui é um livro extremamente trágico, só que se a gente for pensar nele enquanto um elemento, um tipo de literatura tragicômica, a gente pode perceber que a tragédia é a matéria narrativa e a comédia vem justamente do modo com que essa narrativa nos vai sendo contada. E é claro, essa união, não essa união, mas essa capacidade do narrador de se aproximar do personagem, mas para imitá-lo, seria trabalhada, por exemplo, pelo James Joyce lá no Ulisses. Eu não sei se você se lembra do Ulisses, ou se você já leu Ulisses, mas naquele capítulo em que o narrador, em que ele vai falar lá do... acho que é do McDonald, eu não sei. Mas tem um momento ali em que fica claro que o narrador ele está imitando o personagem. Então, perceba que o Dostoiévski já fazia isso muito tempo antes. Mas enfim, o fato é que a crítica do momento não estava preparada para esse tipo de inovação estética e acabou achando que isso é uma coisa que não é tão boa assim para o romance. E a gente percebe que hoje em dia as pessoas que não pegam essa característica, que é uma característica fundamental da obra do Dostoiévski, os narradores do Dostoiévski, eles mantêm um intenso diálogo com os personagens, né? E essa é uma das teses lá do Bakhtin, do Problemas da Poética do Dostoiévski. Então perceba que essa relação dialógica entre narrador e personagem vai fazer ali, o que dá polifonia ao romance, vai fazer ali com que essa linguagem vai ficando cada vez mais parecida com a linguagem do personagem, porque esse narrador, ao se aproximar, ele faz isso de maneira de modo a imitar esses personagens que estão sendo narrados. E uma coisa interessante acerca deste livro é o seguinte: o Dostoiévski então publica o livro nos Anais da Pátria, ele publica lá nesse jornal. O livro não é bem recebido, de modo que lá nos anos 60, em 1860 e pouco, assim que o Dostoiévski termina de escrever O Crime e Castigo, ele pega o duplo e edita o duplo. Então essa versão que nós temos do livro hoje em dia não é a versão original. Então, mas assim, as mudanças que o Dostoiévski fez não foram mudanças tão significativas, mas há pelo menos duas coisas que eu acho que são bem interessantes da gente perceber aqui.
A primeira delas é a mudança do subtítulo do livro. Antes, o nome do livro aqui é O Duplo. E o subtítulo que nos chegou hoje em dia é Poema Petersburguense. Na época da primeira publicação do livro, lá nos anos 40, o título do livro era O Duplo e o subtítulo era As Aventuras do Sr. Goliadik. Então perceba que essa é uma primeira mudança, que é uma mudança bem significativa. Há toda uma ideia por trás dessa mudança, porque essa questão toda, esse subtítulo, esse primeiro subtítulo, ligou automaticamente essa obra do Dostoiévski a várias outras obras que estavam sendo publicadas naquele momento. Então perceba que uma das grandes críticas foi que esse livro não era original. Então o Dostoiévski ele suprimiu esse primeiro subtítulo para ficar menos visível essa... Os passarinhos estão cantando. Para ficar menos visível essa interferência de obras alheias na própria obra. E a segunda grande mudança é a seguinte. Antes, o livro ele é dividido em 13 capítulos. E antes, cada um desses capítulos tinha um título. E esse título era tipo aqueles títulos que o Cervantes coloca no Dom Quixote. Que era aquele título do capítulo que entrega o que vai acontecer. Então perceba que o Dostoiévski ele suprime isso, que era um elemento a mais dessa questão toda do burlesco dentro da obra. Mas enfim, de modo então que ele faz essas supressões, ele faz algumas alterações na linguagem do romance, de modo que há então esses dois livros aí que podem ser analisados de maneira separada. Como que eu sei disso tudo? Porque tem um livro dos anos 70, de 1972, 73, que se chama O Dostoiévski Não Publicado. É um livro que eu acho que ele não existe em português, ele só existe em inglês. Mas eu acho que você encontra ele para baixar na internet. E neste livro tem um capítulo que fala justamente dessa primeira versão do Duplo, que foi um capítulo que eu acabei lendo então. Não é um capítulo muito longo, ele tem umas 20 páginas mais ou menos. Mas enfim, eu indico fortemente que você, caso você se interesse por saber aí dessa outra versão do livro, eu sugiro que você procure este livro aí. Eu vou procurar direitinho essas informações. Eu não tô com a minha cópia aqui agora, mas... Com a minha não, né? Enfim, a cópia que eu peguei da biblioteca emprestada. Mas eu vou pegar as informações todas e vou deixar no box de descrição lá embaixo. Certo? Mas enfim, eu vou beber água porque minha garganta está doendo. Enfim, se a gente for pensar, por exemplo... no Gente Pobre, né, que foi o primeiro romance do Dostoiévski. Se a gente for pensar então nesse livro anterior, a gente percebe que o Gente Pobre era uma tentativa de unir o aprofundamento psicológico proposto lá pelas obras do Putin, mais a questão toda do personagem de um texto cuja principal característica era uma preocupação social, que era uma característica do Gogol. Então, o Dostoiévski ele pega lá no Gente Pobre personagens que são tipicamente gogolianos e dá um aprofundamento psicológico que é tipicamente putkiniano. E daí é que surge lá, por exemplo, a figura do Makar Dievutkin, como a gente discutiu no vídeo lá sobre Gente Pobre. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dois autores e vai construir personagens a partir desses dois autores, usando como plano de fundo aquela questão toda do sentimentalismo, como eu comentei no vídeo passado. Aqui, neste livro, há uma coisa diferente, porque a tentativa é de pegar esses personagens que são tipicamente gogolianos, então ele vai tentar unir a questão social que era cara ao Gogol e a toda a escola natural, como eu comentei no vídeo passado. E ele vai unir esses personagens e esses motivos gogolianos ao grotesco fantástico de um autor que estava muito em voga na época, que era o Hoffmann. Então ele vai pegar o estilo hoffmanniano, vai pegar os personagens gogolianos e vai unir para formar aqui os personagens e a própria estrutura narrativa do Duplo. Então o personagem
ele vai ser aqui, e isso você percebe ao longo do livro, o personagem ele vai ser uma continuação do Makar Dievushkin lá do Gente Pobre, então ele vai continuar aqui alguns motivos que já moviam lá o Makar, só que ele vai usar esses motivos mais uma fantasia, mais uma questão toda do fantástico, grotesco, que era próprio dos textos do Hoffmann, que era um autor que estava sendo muito lido na época. Então, nesse sentido, se a gente for pensar bem, além das obras do Hoffmann, as duas grandes obras que vão influenciar aqui o duplo do Dostoiévski vão ser o Almas Mortas e o Diário de um Louco, ambos do Gogol. Então perceba que a influência gogoliana foi notada aqui desde o início e é notada até hoje em dia. Se você já leu o Gogol, você vai perceber aqui muitas coisas que são próprias do estilo do Gogol neste livro. Mas você também, se você aí já leu o Hoffmann, você já vai perceber também que a própria temática do duplo é uma coisa que já aparecia de maneira um pouco peculiar nas obras. E o próprio ambiente grotesco que é criado aqui é próprio lá das obras do Hoffmann. Então perceba que o Dostoiévski, o que ele vai fazer? Ele vai tentar mostrar nesse livro como os efeitos de uma estagnação social vão interferir na psique do indivíduo. Como que essa posição social que o indivíduo ocupa vai acabar determinando qual vai ser a sua doença psíquica, como é o caso aqui, por exemplo, do personagem principal do Sr. Goliadsky. Então, ou seja, ele vai tentar tratar nesse livro como o sistema prejudica a sanidade do personagem. E aí ele vai inserir esse personagem aqui naquele mesmo ambiente burocrático que já havia aparecido, por exemplo, no Gente Pobre ou mesmo lá no Capote do Gogol, como eu venho comentando nos vídeos aí para trás, né? Então perceba que o ambiente é o mesmo, os motivos sociais são os mesmos, só que o que vai mais importar aqui para o Dostoiévski vai ser justamente essa questão toda da psique, da mente deste personagem. E qual que é o grande problema desse livro? Por que esse livro é tão incompreendido? Porque essa questão toda voltada para a psicologia do personagem ficou muito mais palpável no texto do que as questões sociais, que eram as questões que estavam em voga na Rússia daquela época. Então perceba que outra das críticas que fizeram na época da publicação desse livro foi justamente porque ele havia se esquecido das causas sociais. Hoje, diante desse distanciamento histórico que nós temos, a gente já consegue observar que não, que na verdade aqui o que há é uma continuação e um aprofundamento psicológico que seria a grande marca do Dostoiévski. Se a gente for pensar bem, o Dostoiévski do fim da carreira vai aprofundar cada vez mais, né, essa questão toda da psicologia. Mas e eu vou deixar para falar isso um pouquinho no fim do vídeo, porque eu vejo essa questão como uma questão um pouco problemática. Mas enfim, então o que acontece? Ele vai pegar e vai tentar falar disso tudo, dessa questão social, aliado a essa questão psicológica. Mas qual que é o problema? Ao contrário do Dievushkin lá do Gente Pobre, o personagem aqui, o Sr. Goliadsky, ele não é pobre, muito pelo contrário. Ele tem um apartamento próprio, ele tem uma poupança que ele guarda para poder gastar ali com coisas como, por exemplo, uma carruagem nova, roupas novas para o empregado. Ele tem um empregado. Então perceba, a posição dele não é uma posição privilegiada, mas ainda assim ele não é pobre como lá o pobre do Makar, que morava quase de favor e tinha aquele monte de perrengues na vida dele. Então perceba que esse personagem aqui, ele já é um pouquinho ali superior economicamente ao personagem do livro anterior. Mas não é porque ele é mais rico do que o Makar que ele é propriamente rico. Então perceba que ele ocupa uma posição superior à do Makar, só que a posição que ele ocupa é uma posição que não permite que ele
avance, é uma posição que não permite que ele cresça mais do que aquilo que ele cresceu. E é essa que vai ser a grande questão deste livro. Enquanto o grande problema dos personagens do livro anterior era a pobreza, o grande problema do personagem principal deste livro aqui vai ser a ambição. Ele não é pobre, mas ele é ambicioso. E essa ambição que ele tem de chegar em um lugar muito alto acaba não dando certo, visto que a posição social que ele ocupa não permite que ele avance mais do que ele já avançou. Então perceba que a grande questão aqui é esse personagem querendo chegar em um lugar social que lhe é vetado. E é justamente a partir deste ponto que vai começar o desenrolar da história. Então, lá no Gente Pobre havia uma ligação entre pobreza e luta pela dignidade. Aqui o que vai haver é uma questão da luta pela dignidade unida ao artifício da loucura que vai ser trabalhado aqui nas páginas deste romance. E é claro, justamente por conta desses elementos aí, que são elementos fantásticos que aparecem aqui dentro desse livro, esse daqui vai ser um daqueles livros que num primeiro momento, se você aí já leu também o Kafka, sabe o Franz Kafka lá da Metamorfose? Se você já leu o Kafka, você já deve saber que existe um tipo de narrativa chamada narrativa kafkiana. O que é uma narrativa kafkiana? É uma narrativa que une uma história fantástica com uma estética realista. Então ele vai pegar uma história que é a história de um homem que foi transformado em um inseto e vai contar essa história de uma maneira extremamente realista. E vai ser mais ou menos isso que o Dostoiévski vai fazer aqui neste livro, ao contar a história deste homem que descobre que tem um duplo, que descobre que existe uma outra pessoa que é igual a ele, inclusive no nome. E é claro que o Dostoiévski ele vai usar essa questão do duplo para tentar fazer uma narrativa que visa explicar a mente do ser humano. E é claro que o estudo da psique ele vai aparecer nesse sentido, então, pela primeira vez na obra do Dostoiévski, uma vez que o Gente Pobre era mais um romance focado nas questões sociais. Aqui o que vai haver é um estudo da mente mesmo, que vai aparecer pela primeira vez no Dostoiévski. Então ele vai usar a temática do duplo para poder trabalhar com essa problematização sobre a psique humana. Então a personalidade fragmentada que esse personagem possui aqui vai vir antes do Freud. Lembra lá, o Freud ainda não existia e o Dostoiévski já sacou aqui que a gente tem ali várias facetas de uma mesma personalidade. Então isso é muito importante que você tenha isso em mente quando você for ler aqui este livro. Então, nesse sentido, esse é um livro que ele vai falar sobre um personagem que tem a sua identidade roubada, que ele tem a sua identidade usurpada pelo seu duplo, que nada mais é do que a representação do lado negativo da personalidade aqui do Goliadkin. E cujo comportamento, o comportamento que esse duplo vai demonstrar aqui ao longo da narrativa, vai refletir os desejos reprimidos do Sr. Goliath. A gente vai perceber que, ao mesmo tempo em que o Sr. Goliath, que é o original, reprova as atitudes desse seu duplo, a gente percebe que ele tem uma certa inveja porque ele não consegue tomar essas atitudes. Ele quer imitar, mas ele não consegue fazer isso. E ele não consegue fazer justamente porque ele reprova isso e ele não quer ser confundido com esse seu duplo. Então ele é todo conformado com a vida que ele leva, apesar da sua ambição. Ele vive sendo passado para trás, ele é tímido, ele não consegue lidar muito bem com as outras pessoas, ele tem várias dificuldades a nível social mesmo. Enquanto o duplo é totalmente ao contrário dele, é extrovertido, ele é esperto, ele é quem passa a perna dos outros e esse tipo de coisa. Só que antes do duplo aparecer na narrativa, o personagem principal já apresentava uma personalidade dividida. Então ele tinha uma certa ideia de como ele era,
mas ele também mostrava-se como outra pessoa. Então ele era ao mesmo tempo ele próprio e ele era também aquilo que ele queria que as outras pessoas achassem que ele fosse. Então ele sabia que ele era medroso, mas ele queria que as outras pessoas achassem que ele era corajoso, que ele era um herói e esse tipo de coisa. Então, desde o início da narrativa, já existe essa dualidade do personagem antes mesmo do duplo entrar efetivamente aqui na história. E é claro, a própria estrutura da narrativa é uma estrutura extremamente dual. A gente vai acompanhar tanto a condição social desse personagem, mas também a gente vai acompanhar como essa condição social vai interferir na sua sanidade. Então é bem interessante a gente perceber que o duplo aqui não é só o personagem, mas é a própria linguagem e a própria estrutura narrativa. Então, enfim, esse livro aqui, então, ele vai ter basicamente 13 capítulos. Desses 13 capítulos, os 5 primeiros vão ser para delinear o personagem, para mostrar pra gente como que esse personagem é. Os 5 posteriores vão ser uma luta entre esse personagem e o duplo, não uma luta física, mas enfim, uma luta que esse personagem empreende para não ser substituído por esse duplo. E os 3 últimos capítulos vão ser justamente o relato desse personagem afundando no delírio e na loucura. Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui neste livro. Então o livro ele vai começar lá com o personagem acordando, como eu li para vocês lá no comecinho desse vídeo. Então esse personagem ele vai acordar e ele vai começar a lembrar que naquele dia vai ter uma grande festa ali em um determinado casarão X de uma família rica da cidade. E essa festa é pelo aniversário de uma mocinha chamada Clara. O que acontece? Acontece que o personagem aqui ele tem meio que um interesse amoroso por essa tal dessa Clara. Então ele levanta, vai lá, toma banho, esse tipo de coisa. E daí ele pega um dinheiro que ele tinha guardado ali e resolve alugar uma carruagem porque ele quer chegar em grande estilo. Então ele vai, compra uma roupa nova para ele, compra uma roupa nova pro empregado, aluga essa carruagem para poder chegar lá, todo nos trinques nessa festa. Então a primeira parte desse primeiro capítulo vai ser a história desse personagem esbanjando o próprio dinheiro. Mas enfim, então ele vai, aluga a carruagem, aquela coisa toda. E daí tem uma cena bem peculiar, que é a cena em que ele está na carruagem indo para essa festa. E daí ele vê um conhecido. E esse conhecido se espanta de ver ele naquele luxo todo. E daí esse personagem, então, o Sr. Goliadkin, ele vai pensar em fingir que é outra pessoa. Então perceba que aí já há uma primeira constatação de que esse personagem ele tem essa dualidade desde o início do livro. Então ele vai olhar aquela pessoa e vai fingir que é outro. E ele vai fingir que é outro justamente por quê? Porque ele fica todo acuado e aquela coisa toda, porque ele é todo tímido, etc. Quando ele percebe que o amigo dele foi embora, ele já pensa outra coisa, já se engrandece, pensa que ele é um herói, que ele combate os inimigos, que ele vence todo mundo e esse tipo de coisa. Enfim, só que acontece que ainda está muito cedo e ele resolve dar uma passadinha no médico. E a cena do médico é uma cena muito importante, porque é no médico que a gente vai reconhecer que, em primeiro lugar, o diagnóstico que o médico dá pra ele é que ele é um cara muito solitário. Então ele tem que ser amigo da garrafa, que é como o médico diz aqui pra ele. Então ele tem que ser amigo da garrafa. E ele tem que ter uma vida social. Então, e é justamente isso que ele está querendo, que o Sr. Goliadkin está querendo fazer hoje, né? Ele está querendo ir lá pra festa e tal. Só que essa cena é importante porque aqui a gente vai descobrir duas coisas sobre o passado do Sr. Goliadkin. O primeiro é que ele teve um certo envolvimento com uma alemã de uma pensão em que ele já morou. E isso vai ser uma coisa que vai aparecer em vários outros momentos aqui do livro. O duplo vai fazer várias referências a esse caso dele com essa alemã. Mas enfim. E a segunda coisa é que o Sr. Goliadkin queria ter ele sabia que ia ter uma promoção ali. Ele poderia subir de cargo na repartição pública em que ele trabalha. Só que aí o que acontece? Ele não consegue. Por quê? Porque quem consegue é o sobrinho de um cara muito poderoso. Então percebe que nepotismo não é uma coisa tão nova assim, não é mesmo? Enfim, então esse menino consegue e ele não. E daí o que acontece? Esse menino consegue esse cargo, fica rico e acaba se tornando um bom partido para tal da Clara. Então perceba que esse rapaz ele roubou tanto o emprego quanto a noiva
do Sr. Goliathkin. Então perceba que o que ele vai fazer então? Essa cena do médico é uma cena muito importante, porque com a inserção desses dois dados aqui na narrativa, a gente vai perceber que esse personagem ele vai começar a ficar cada vez mais paranoico e com mania de perseguição. Então, quando ele se dá conta de que ele já passou por tudo isso, ele vai tentar mascarar essas duas situações falando que tem alguém conspirando contra ele, que ele tem inimigos e coisa assim. E qual que é o problema? O problema é que não fica claro em momento nenhum por que as pessoas estão conspirando contra ele. Por isso que eu digo para você, quando você estiver lendo esse livro, preste atenção sobretudo nesta cena, porque essa cena é bem importante e vai dar essas dicas para você. Mas enfim, ele vai então para esse baile, só que acontece assim que ele chega lá, ele descobre que ele não foi convidado, só que isso não o impede de entrar, ele acaba entrando ali pelos fundos da casa como se ele fosse um penetra ali. Só que ele é muito desastrado e acaba chamando a atenção de todo mundo, ele não consegue ficar quieto no lugar. E daí é que entra o momento que eu achei mais interessante do livro todo, que é o capítulo 6, se não me engano. Na verdade não, é o capítulo 4. Mas enfim, o capítulo 4 vai ser o capítulo que vai descrever o baile que está acontecendo lá pelo aniversário dessa Clara. E é muito interessante porque justamente nesse momento que a gente começa a observar a fusão ou a aproximação entre o narrador e esse personagem. Por quê? Esse baile é a maior aspiração que esse personagem tem. Ele queria porque queria entrar nesse baile. Então ele acredita que quem está naquele baile é a pura nata da sociedade, é o creme de la creme da sociedade são petersburguense. Petersburguense, né? Mas enfim. Então o que acontece? Acontece que a partir do momento em que o narrador percebe isso, ele vai mudar o estilo com que ele vai narrar essa cena. Então ele vai narrar essa cena com um estilo extremamente elevado, como se fosse uma coisa totalmente épica. Só que você, que é um leitor, começa a perceber que ele está usando esse estilo elevado para descrever um antro de corrupção e de suborno. Então perceba que esse estilo elevado não passa de pura ironia por parte desse narrador. Só que lembra lá, ele usa esse estilo justamente porque é isso que o personagem acredita que é. Ele acredita que aquele ambiente é um ambiente extremamente elevado e, portanto, exige um estilo elevado. Enfim, então esse personagem está ali naquele ambiente todo glamuroso e tal, quando ele tem a brilhante ideia de pedir para que a dona Clara lá, aniversariante, dance com ele e durante a dança ele iria propor casamento. Só que o que acontece? Esse personagem é extremamente desastrado e é uma cena muito engraçada. Daí o que acontece? Ele acaba fazendo palhaçada lá com essa moça, a moça acaba se assustando, expulsam ele da festa e justamente no momento que ele está voltando para casa começa a chover, começa a nevar, ele sai correndo, ele perde a bota, sabe assim, é uma cena assim de tão trágica, fica até cômica e parece realmente que até os elementos estão conspirando contra esse sujeito, como se tudo quisesse que ele sofresse. Mas enfim, é justamente nesse momento que esse personagem acaba entrando em contato pela primeira vez com o seu duplo. Então ele está andando por uma ponte e vê uma pessoa vindo ao seu encontro e essa pessoa que vai ser lá o outro senhor Goliathkin. Porque sim, esse cara ele não só compartilha da mesma aparência, mas até mesmo do mesmo nome que o nosso herói aqui deste livro. Mas enfim, o fato então é que a partir desse momento, e é claro, na primeira aparição desse duplo, a gente fica naquela dúvida se tudo aquilo é um sonho, se tudo aquilo é realidade, porque a própria ambientação e a maneira com que esse duplo aparece dão a entender que pode ser tudo fruto de um delírio, fruto da imaginação desse personagem, porque nesse momento você já percebe que o Sr. Goliathkin não é um cara que bate bem da bola. Mas enfim, o fato então é que no dia seguinte a gente fica descobrindo que esse duplo é uma pessoa real. Por quê? Porque esse duplo foi trabalhar no mesmo ambiente com que o Sr. Goliathkin, que acaba então estranhando tudo aquilo, mas que resolve chamar esse cara para conversar e veja só você, os dois se tornam amigos.
Sim, senhor. O senhor Goliathkin convida esse cara para morar ali com ele. E daí o que acontece? Acontece que esse duplo, que também é o senhor Goliathkin, vai ali contar toda a sua história para o senhor Goliathkin original. E daí o que acontece? Acontece que essa história desse senhor Goliathkin segundo vai ser extremamente similar, e isso fica claro por vários elementos que são apresentados ao longo da narrativa, vai ser extremamente similar à do original, digamos assim, a do personagem original. Então perceba que é como se esse momento em que o duplo contasse a própria história fosse na verdade um flashback da história do próprio personagem original. E é claro que nesse meio tempo eles dois estão na casa ali do Sr. Goliathkin, aquela coisa toda. O Sr. Goliathkin acaba bebendo um pouquinho mais da conta e daí ele começa a contar vários dos seus segredos para o duplo. E daí o que acontece? No dia seguinte esse duplo vai e começa a fazer da vida do Sr. Goliathkin um inferno. Então a partir desse momento a gente vai acompanhando esse personagem tentando fazer de tudo para não ser substituído e nem confundido com o seu duplo. E daí eu não vou contar mais nada da história, porque assim, e é claro, a partir do momento em que o duplo começa a tomar o lugar do Sr. Goliathkin, lembrando que o duplo é na verdade o próprio Sr. Goliathkin, então nesse sentido a gente vai percebendo que esse personagem ele vai se tornando inimigo dele mesmo, na verdade. E assim, há várias situações aqui que são extremamente revoltantes, porque esse cara, o duplo ele faz da vida do Sr. Goliathkin um verdadeiro inferno. Então assim, é um livro que nesse sentido é um livro bem triste, porque sabe assim, a gente percebe que o cara tá com as mãos atadas e não pode fazer nada com relação àquilo. Enfim, gente, é um livro muito bom. A linguagem confusa, que é outro mérito da linguagem desse livro aqui, essa linguagem extremamente confusa, essas frases entrecortadas, o fato de você saber que tudo está sendo contado da perspectiva de uma pessoa que é uma pessoa desequilibrada, vai fazer com que o próprio leitor se insira na mente desse personagem, de modo que eu mesmo não sabia se aquilo tudo que estava acontecendo era realidade ou se era delírio, sabe assim? Então é bem interessante como o papel que a linguagem desempenha aqui neste livro nesse sentido. Então, antes de você sair falando mal da linguagem desse livro, preste atenção em todos esses detalhes. Não estou falando que esse livro é uma maravilha, etc, etc, etc. Não. Mas ainda assim eu acho que a linguagem não é o pior dos problemas que a gente encontra aqui neste livro. Bom, antes que eu me esqueça, aquele filme Cisne Negro foi baseado aqui na história deste livro. Este livro baseou em 2013, se não me engano, um outro filme chamado O Duplo, então vale a pena. Não preciso dizer para você que o próprio Saramago fez um livro lá, O Homem Duplicado, que já tem vídeo no canal, o link vai estar lá embaixo. Inclusive, eu vou deixar lá embaixo também links para 3 artigos que eu achei muito interessantes e que falam dessa questão do duplo aqui no Dostoiévski. Uma sobre um viés psicanalítico, sobre esse viés da duplicidade da estrutura narrativa aqui, e um que faz uma comparação entre o duplo do Saramago e o duplo do Dostoiévski. Então vou deixar o link para todos esses artigos lá embaixo, porque se você aí quiser, vale muito a pena você conferir também. E é claro, quando eu li esse livro eu fiquei me pensando, a primeira cena é a cena desse cara acordando, só que ele não tem certeza que ele acordou. A última cena deste livro também é uma cena em que esse personagem está acordando. Então eu fiquei pensando, será que tudo isso foi real ou será que tudo isso foi um sonho? Mas daí você vai ter que ler o livro para descobrir isso por conta própria e depois você vem me contar lá nos comentários o que é que você achou. Mas a última cena deste livro é extremamente revoltante. Mas enfim, por todos esses motivos e por todas essas questões da linguagem, etc, etc, eu não recomendo que você leia esse livro se você aí não está acostumado com o estilo do Dostoiévski. Eu acho que esse livro aqui, ele é um livro que você deve deixar para ler lá para o fim. Leia bastante coisa antes, para que antes de você ler, sei lá, o Crime e Castigo e esses livros assim, aí sim você volta e lê aqui o duplo, porque eu acho que se você fizer assim,
vai ser mais interessante. E daí o que acontece? Desde o início desde que o Dostoiévski publicou pela primeira vez esse livro, lá em 1846, a questão da análise psicológica foi percebida pelos críticos, sobretudo por um sujeito chamado Mayakovsky, que também era um grande crítico da época. Então, essa questão toda do personagem enlouquecer por conta da vida burocrática que ele leva e por conta da própria ambição, esse tipo de coisa, já foi percebida desde o início. Então, a questão da análise psicológica já estava lá posta pela crítica desde o momento da primeira publicação do livro. E é tentador para nós, leitores, que já tem uma perspectiva histórica, é tentador dizer que as coisas que estão aqui vão estar no Dostoiévski maduro, como eu disse lá, como eu já adiantei no começo desse vídeo. O problema é que o Dostoiévski de 1846 não é o Dostoiévski de 1860, 1870. Por quê? Porque conforme eu fui lendo algumas coisas sobre este livro, eu fui percebendo que as pessoas dizem assim: ah, não, porque o tema que está aqui é o mesmo tema que vai estar lá no Crime e Castigo, o tema do duplo. O próprio pós-fácil aqui, que é assinado pelo Paulo Bezerra, que é o tradutor deste livro aqui, que se chama O Laboratório do Gênio, vai defender que várias das coisas que estão aqui neste livro vão ser ali germinais e que vão florescer lá em livros como, por exemplo, Crime e Castigo, blá blá blá. Não estou dizendo que o Paulo Bezerra está errado, muito pelo contrário. A gente pode observar isso. Só que, apesar de já aparecer aqui neste livro, essas temáticas elas não vão ser trabalhadas da mesma forma pelo Dostoiévski lá no fim da carreira dele. Sabe assim? Ele vai trabalhar no fim da carreira a questão da análise psicológica? Vai. Ele já havia trabalhado aqui neste livro? Já. Só que aqui ele vai trabalhar a questão da análise psicológica aliada apenas com a questão social. Então ele vai mostrar como que a sociedade influencia na psique do indivíduo. Quando você pega o Dostoiévski de Os Demônios, por exemplo, você vai ter isso? Sim, só que ele dá vários passos para frente. Então ele vai ligar a essa análise psicológica, ele vai analisar também a sociedade, a questão religiosa, a questão filosófica, a questão política, a questão ideológica, a questão social e as questões culturais da Rússia daquele momento. Então percebe, já tem 2 vídeos aqui sobre os demônios. Eu vou deixar uma playlist lá embaixo com todos os vídeos que eu fiz sobre a obra do Dostoiévski, então você procure lá que você vai ver que eu explico melhor um pouquinho isso naquele vídeo. Mas enfim, naqueles vídeos. Mas enfim, o fato então é que nos livros do fim da vida do Dostoiévski, ele vai retomar essas coisas que ele já havia trabalhado aqui. Sim, só que ele vai ir além, sabe assim? Eu acho muito perigoso a gente pensar que esse livro aqui ele é bom só porque ele vai antecipar várias daquelas outras coisas. Não, ele é bom por outros motivos. Sabe assim? Eu acho que vale ressaltar aqui que nada que o Dostoiévski publicou entre 1846 e 1848, 49, vai superar a grandeza que foi o Gente Pobre. Apesar desse daqui ser um livro mais profundo do ponto de vista do desenvolvimento desses personagens, ele não vai se desenvolver plenamente, por quê? Porque ele não vai conciliar, o Dostoiévski aqui ele não vai conseguir conciliar de uma maneira plena as questões da análise psicológica e as questões sociais. Então assim, é um livro muito bom? Sim, mas não porque ele antecipa as coisas dos outros livros. Ele vai ser um livro bom por várias outras questões. Essa é uma das questões que faz esse livro ser bom. Só que é sempre bom a gente ter em vista isso. É bom? É, mas não vai ser melhor do que Gente Pobre. Sabe assim, por mais que seja mais profundo, por mais que tenha essa questão da análise psicológica, não é. Ponto. Sabe assim? Desculpa, mas no primeiro livro, o Dostoiévski conseguiu conciliar muito melhor do que nesse segundo aqui. Paciência, ele ainda era um escritor iniciante que podia cometer ali alguns deslizes, não é mesmo? Em todo caso, eu recomendo fortemente a leitura deste livro. É um livro que não é fácil de ler,
É um livro que vai ser um desafio, mas é um livro que vale muito a pena. E é claro, como eu disse para vocês, se você ainda está começando a ler Dostoiévski, eu acho bom você deixar esse livro mais para o final. Certo? Vou encerrar esse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito grande. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.